Se liga nessa questão que eu trago para vocês, pessoal. 2 à sexta menos, abre parênteses, 5 à quarta dividido por 25 ao quadrado, vezes 7, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Me diga nos comentários se você sabe resolver essa questão. Muito interessante, cheia de elementos aqui, tá? E me diga qual alternativa você marca como resposta. Não deixe de se inscrever se você for novo e de deixar aquele like para fortalecer aqui o meu trabalho. Vamos agora resolver. Antes de mais nada, precisamos decidir aonde começamos, né, gente? Vamos começar pelos parênteses. Sempre assim. Se tem parênteses em uma questão, a gente vai começar de dentro deles, resolvendo tudo que está aqui dentro. E dessas operações que estão aqui, as potências têm maior prioridade. Vou mostrar para vocês. 5 à quarta, por definição, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembra disso? É a base multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Se a gente fizer essa conta, ó, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 é 625. Excelente. Da mesma forma, 25 ao quadrado é igual a 25 vezes 25. Nesse caso, são só duas vezes porque o expoente é 2, certo? 25 vezes 25 é igual a 625 também, tá? Olha que interessante. As duas potências são iguais, têm o mesmo valor. Então, agora eu vou substituir os valores que eu encontrei, mantendo o que já estava, sem mexer nada, né? Vai ficar 625 dividido por 625 vezes 7. Tudo isso ao quadrado. Muito bem. Aqui eu tenho 625 dividido por 625. Um número dividido por ele mesmo, que não seja zero, vai ser igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 7 ao quadrado. E não pode esquecer do 2 à sexta aqui fora, né? Que a gente vai resolver depois. 1 vezes 7 é 7 ao quadrado. 2 à sexta menos 6 à sétima. De novo, agora a gente tem duas potências. Vou fazer aqui no cantinho o valor de cada uma delas. 2 à sexta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2, por causa do expoente 6. E se a gente fizer essa conta, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, vou até chegar um pouquinho para o lado aqui, é igual a 64. 64 é o valor do 2 elevado à sexta. Da mesma forma, a gente faz 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. São só dois fatores por causa do expoente 2. E 7 vezes 7 a gente lembra da tabuada, 49. Vamos substituir aqui agora e descobrir o valor da expressão, né? Vai ficar 64 menos 49. Se a gente fizer as continhas, isso aqui, gente, vai ser igual a, deixa eu ver, 15, né? 1 para 50, mais 14, 15. Então, 15 é o valor da expressão. Olha que legal, gente. Descobrimos já o valor. E agora a gente tem que descobrir as alternativas, né? 6 duplo fatorial, raiz quadrada de 121, 6 termial ou raiz cúbica de 3.375. Vamos descobrir como que funciona isso daqui, tá bom? Beleza. 6 duplo fatorial, vou multiplicar 6 vezes 4 vezes 2. Por quê? Eu só multiplico, nesse caso, os números pares, porque o 6 é par, ele multiplica os pares menores ou iguais a 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48 é o valor do 6 duplo fatorial, certo? Próxima, raiz quadrada de 121. Que número que você conhece que elevado ao quadrado dá 121? Aí tem algumas possibilidades. O número termina em 1. Então, ou meu número base vai ser 1, ou 9, ou 11, ou 19. Só que aí, entre esses, eu sei que não é 9, porque 9 vezes 9 é 81, e não vai ser 19, porque 19 passa muito, né? Então, nosso resultado só pode ser 11. E por que 11? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Você pode fazer as continhas que, de fato, é esse o valor. Beleza? Chegamos um pouco mais perto da nossa resposta, mas ainda não é o resultado. 6 termial é 6 mais 5, mais 4, mais 3,
E agora é só somar todos esses valores. Olha como que vai ficar. 11, 15, 18, 19, 20, 21. Muito bem, então temos que 6 termial é igual a 21 e não é a nossa resposta. Ficou por último, portanto, a nossa raiz cúbica, na verdade, né? Vamos fatorar 3.375 para ver quanto que dá isso, né? Beleza, como que eu faço essa divisão? Posso começar dividindo por 5, porque termina em 5, né? Vamos dividir 3.375 dividido por 5. Não é uma conta fácil, então vamos fazer aqui, né? Fica 6, 6 vezes 5, 30. Resto 3. Abaixo 7, aí fica 7. 7 vezes 5, 35. Resto 2. Abaixo 5, 5. Então, 675. Se eu dividir esse número por 5, dá 675. Dá para dividir novamente por 5. Excelente. Vou aproveitar a mesma conta aqui e já divido por 5. Olha lá. Fica 1, resto 1. Abaixo 7, 3. Aqui vai ficar resto 2. Abaixo 5. E aí, vocês não estão nem enxergando mais a conta, né? Aqui, ó. Muito bem. Resto 5 vai dar 5. Então, 675 vai dar 135. E eu consigo novamente dividir esse valor por 5. Por quê? Se o número termina em 5, a gente consegue deixar ele divisível por 5, tá? Quanto é 135 dividido por 5? Vamos dividir por 5 de novo, tá? 135 dividido por 5. Aí eu seleciono aqui, vai ficar 2 vezes. 2 vezes 5 dá 10. Resto 3. Abaixo é o 5. Aqui vai ficar 7. Muito bem. Então, vai dar 27. Muito bem. 27 ele é múltiplo de 3. Então, vamos dividir por 3. Aqui vai ficar 9. Divide por 3. 3. Divide por 3. 1. E aí eu vou selecionar 5 ao cubo. 3 ao cubo. Essas duas potências com a raiz cúbica vai cortar, né? Então, o resultado dessa raiz é 5 vezes 3. 5 vezes 3 só pode ser igual a 15. E 15, gente, é a nossa resposta, né? É o valor que a gente gostaria de encontrar. Então, bateu aqui o resultado, a alternativa letra D, com o resultado da nossa expressão. Vamos para a próxima questão. E aí, pessoal, dê uma ligadinha nessa questão aqui, muito interessante, que eu trago para vocês. É uma expressão bem legal, tem vários elementos aqui, e a gente vai ter que resolver juntos. Essa é a missão do vídeo, esse aqui é o objetivo, né, que a gente deve alcançar lá no final do vídeo. E eu espero, junto com você, resolver juntinho essa questão aqui. Cada operação, cada detalhe, tudo vai ser resolvido aqui, tá bom? Temos parênteses, 8 dividido por 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, fecha parênteses, elevado à 16ª potência. Perceba que aqui a base é todo esse parênteses, tá? Elevado a 16, mais 3 elevado ao cubo, dividido por 3 elevado à primeira potência. É uma questão explorando aqui muito a operação de potenciação. Eu não sei como você é com relação a essa operação, se você conseguiu aprender na escola, se você ainda tem dificuldades. Aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar, na verdade, né, para vocês, várias e várias operações e várias propriedades dessas operações. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar e quiser se interessar, se inscreva no canal, vai ser bem legal, e curta esse vídeo para me ajudar da melhor maneira possível, tá? Curtindo aqui, você faz a melhor coisa que você poderia fazer para me ajudar, beleza? Temos depois algumas opções de resposta, temos elementos aqui, né? Primorial, potenciação de novo, um logaritmo, que vai ser bem legal também, e uma intermial, que é uma operação interessante também. Agora vamos começar resolvendo essa questão. Aqui, gente, temos que lembrar da ordem das operações. Lembra do PENDAS, né? Temos o P do PENDAS, significa parênteses. Quer dizer que eu vou ter que começar daqui, ó, da onde tem essas operações que estão sendo aqui, ó, fechadinhas por parênteses. Eu começo de dentro para fora. Então, eu devo resolver 8 dividido por 2 ao cubo. E entre essas duas operações, divisão e potenciação, eu devo resolver primeiro a potenciação, tá? Então, percebo que sempre terá essa hierarquia. Sempre vai ter essa ordem correta para se seguir. A gente vai começar, então, com 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2.
e isso aqui é igual a 8. Ficou espremidinho, mas deu certo, tá? Então, eu sempre vou atualizando a minha expressão. Vou colocar aqui o 8, só que é esse 8 aqui, tá? Dividido agora pelo novo 8, que é o 2 ao cubo. Tudo isso elevado à 16ª potência, mais 3 ao cubo, daqui a pouco a gente resolve essa, mais 3 elevado à primeira, daqui a pouco a gente resolve essa também. Muito bem, ainda continuamos dentro dos parênteses. 8 dividido por 8 é igual a 1. Você lembra disso, né? Todo número, o diferente de 0, dividido por ele mesmo, é igual a 1. Então, 8 por 8 é igual a 1. Mantenho aqui fora a potência, o expoente dele, né? Mais 3 ao cubo, dividido por 3 elevado à primeira potência. Temos aqui 3 potenciações para poder resolver. A gente vai fazer uma a uma e depois colocamos o resultado. Só depois a gente pode pensar em resolver essa divisão e depois a adição, beleza? Aqui já vai começar as propriedades. Por quê? A gente tem um expoente muito grande, a gente percebeu isso desde o início, 16 no expoente. Só que o que acontece, pessoal? A minha base, depois de ter resolvido os parênteses, ficou aqui base 1. E existe uma propriedade na potenciação que 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Você sabia dessa propriedade? 1 elevado a qualquer número é igual a 1. E por que isso? Porque 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Quantas vezes eu quiser fazer essa operação. Então, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 16 vezes, vai continuar sendo 1, porque isso não vai mudar nunca. Então, eu posso concluir que 1 elevado à 16ª potência é igual a 1. Beleza? Essa é a primeira propriedade da potenciação. Quando a base é 1, a gente vai deixar número 1 ali mesmo no resultado. Aqui a potenciação normal, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Isso é igual a 27, já vou fazer para vocês de cabeça. Dividido por, aqui outra propriedade. A gente já viu base 1, e agora, o que acontece com o expoente 1? O expoente 1 significa que eu estou representando o próprio número. Inclusive, eu poderia ter omitido esse número aqui. Todo valor, por exemplo, esse 8, também é elevado a 1. Porque o número, quando ele é inteiro, sem nenhum expoente, ele tem o número 1 embutido ali, que é o próprio valor. Então, 3 elevado à primeira potência é igual a 3. Bem legal essa propriedade, né? Facinha também, não é difícil, né? As duas propriedades que a gente viu são fáceis. Resolvidas todas as potências, a gente vai resolver agora essa divisão. 27 dividido por 3. Pense comigo o seguinte, eu não posso resolver essa adição primeiro, tá? Divisão tem prioridade. Então, a gente vai pegar aqui o 27 e vai dividir por 3. 27 dividido por 3, aí você lembra da tabuada junto comigo? É igual a 9, né? Aqui, 9. O número 1 eu devo colocar aqui do lado esquerdo. E agora a operação mais difícil, né? 1 mais 9, quanto que é, gente? É igual a 10, né? 10, então, chegamos no resultado final. Vou fazer aqui uma bolinha. Essa bolinha representa para a gente o valor que a gente gostaria de ter encontrado na nossa expressão. E agora a gente tem que descobrir qual das opções. Se você chegou até aqui, considere a ideia de se inscrever no canal, vai ser muito legal, tá? Eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? E se você ainda não curtiu, aproveita agora, dá uma pausa, uma respira, porque a gente vai mudar de assunto, e deixa o like aqui para ajudar aqui o professor, beleza? Vamos agora colocar em prática essas operações, começando por esse primorial. O primorial de um número, ele vai precisar, ele é baseado, né, em um conjunto numérico. Esse conjunto numérico, aquele conjunto onde todos os números que estão nesse conjunto têm apenas 2 divisores, ele mesmo e o 1. E eu vou escrever para vocês aqui. Esse conjunto é chamado de números primos. Olha que joia! E primorial vai nos lembrar desses números aqui, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. É infinito, tá? Mas aqui a gente para no 11, que já tá bom. E como que vai ficar? O 5 primorial, basicamente, vai pegar os números que são primos, menores ou iguais a 5, e vai multiplicar. Se a gente selecionar aqui, eu vou fazer uma setinha, o 5 é o próprio valor, então ele vai entrar aqui, 5, multiplicado por 3, que é menor do que 5, então multiplica por 3, e depois vezes 2, que é o último e primeiro primo, né? O último que eu digo é do maior para o menor, né? Então, o menor primo é o 2 e é o último multiplicador aqui dessa operação.
5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Olha lá. Chegamos aqui no valor 30 como resposta, como valor, né? Não é a resposta, como valor dessa operação primorial. Então, primorial de 5 é igual a 30. A segunda opção de resposta é o 2 elevado à quarta potência. Percebo que hoje está muito cheio de potenciação aqui, né, gente? Inclusive, a gente já sabe como que resolve uma potenciação. Basta que você multiplique o número que está na base por ele mesmo, a quantidade de vezes que está no expoente. Só fazer isso, beleza? Então, como que vai ficar? O 2 é a base, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4 fatores por causa desse carinha aqui, ó. O número 4, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 é o valor dessa potenciação. Bem legal, né, gente? Basta que a gente faça isso, a gente consegue resolver qualquer potência. Só pegar a base, multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Feito isso, fechou, beleza? Agora aparece para a gente aqui uma operação bem interessante. E aqui a gente pode usar uma propriedade recursiva. Você já sabe o que é uma recursão? É utilizar algo que a gente acabou de fazer para poder concluir o valor dessa. Vai ser bem legal, eu espero que você goste. Log de 16 na base 2. Primeiramente, a gente tem que entender quais são os elementos desse log. Temos aqui o 16 e o 2, que são os números envolvidos nessa operação. Esse carinha aqui, esse carinha aqui. Assim como na potenciação, a gente tem base e expoente, aqui a gente vai ter o logaritmando, que é o nome desse cara aqui, é o número que está sendo aplicado, o log, o logaritmo. E do lado do g aqui, né, bem embaixo, ele tem o 2, que é chamado de base do log, de base do logaritmo. Então, eu vou ler assim, log de 16 na base 2, certo? Como que eu faço para resolver esse log? Sempre que eu tiver que resolver um log dessa forma simples aqui, eu tenho que descobrir um expoente na qual eu vou elevar esse 2, que é a base do log, e o resultado tem que dar 16. E olha que interessante, como eu disse para vocês, né? Aqui em cima, a gente tem uma potência de base 2, que é igual à base do log. Eu tenho o expoente 4, vou até circular aqui o 4, e está resultando em 16, que é exatamente o logaritmando. Olha que legal. Então, eu já tenho aqui, né, sem precisar fatorar, sem precisar pensar muito, que o expoente do número que tem base 2 e resulta em 16 é igual a 4. Em outras palavras, log de 16 na base 2 é 4. Bem interessante, né? E aqui, gente, para você poder lembrar, a gente consegue justificar esse resultado. Por que o log de 16 na base 2 é igual a 4? Pois 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Por isso. E, inclusive, eu posso fazer um círculo aqui no valor que é atribuído ao resultado, né? O 4. Beleza? Resolvidas, então, as 3 primeiras operações e passamos longe aqui do nosso resultado, né? Agora, a gente tem a última operação, chamada de termial. Vou até escrever aqui embaixo para vocês. Termial, que nos remete aqui aos termos, que são elementos de uma adição, e você vai perceber que a adição é muito importante aqui. Eu vou escrever a fórmula para se calcular o termial e depois a gente vai aplicar essa fórmula, claro, no 4, beleza? Como que eu calculo o termial de um número? Se eu pegar um número qualquer natural, n, e aplicar esse termial, que é esse símbolo de interrogação, eu vou ter que calcular dessa forma aqui, ó. Eu começo com o próprio n, que é a minha referência nesse ponto. Eu vou adicionar o anterior a ele, o antecessor, que é n menos 1. Então, o número que for, você subtrai 1 e adiciona. Depois de fazer isso, você vai subtrair mais 1, n menos 2. Ou seja, você pega o número que você está aplicando, subtrai o 1 duas vezes, né? Então, fica n menos 1, que o resultado é n menos 2. E vai continuar fazendo isso até chegar no número 1. Então, eu vou continuar adicionando os antecessores, põe um reticência aqui para representar essa continuidade, e eu sempre paro no número 1.
Assim como o fatorial, né, o fatorial de um número, a exclamação, ele funciona assim, né? N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes, tarará, 1, né? O N fatorial, a única diferença do fatorial para o termial é a operação. No fatorial, eu multiplico, no termial, eu adiciono. Lembrou disso, você nunca mais erra. Vamos aplicar nesse valor aqui. 4 termial vai ser igual a 4. Lembra que sempre começa com um número, tá? Adiciona o antecessor do 4, que é 4 menos 1, né? 3. O antecessor do 3, 2. O antecessor do 2, 1. E aí, finalizou, né? 4 mais 3, 7. 8, 9, 10. E você lembra qual que era o valor da expressão? Olha ele aqui, ó. O número 10, que é o valor que a gente gostaria de ter encontrado, e chegamos nele. Portanto, resposta correta do nosso exercício, alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, você conseguiu acertar essa questão. Lembrando aqui no final do vídeo, última vez que eu vou falar isso, se você for novo, se inscreva, deixa aquele like se ainda você não curtiu e comente aí quanto você ralou para resolver ou se foi fácil, deixe nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se liga nessa questão que eu trago para vocês. Pessoal, temos aqui uma questão de matemática básica muito boa e eu convido você a tentar resolver aqui junto comigo essa questãozinha. Uma expressão numérica e a pergunta é: qual é o valor dessa expressão? Abre parênteses, 12 dividido por 6, fecha parênteses, tudo isso elevado ao cubo, vezes 3 menos 3 fatorial. A resposta é 4 fatorial, log de 16 na base 2, 5 termial ou raiz quadrada de 324. Se você já sabe, manda para mim nos comentários. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, manda aquele like para fortalecer aqui o trabalho do professor e também me diga da onde você está assistindo esse vídeo. Vai ser bem legal te receber aqui no meu canal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E agora vamos conseguir resolver essa questão. Lembrando que temos vários elementos, como eu acabei de dizer para vocês, e que esses elementos eles têm um certo grau de prioridade. Eu não posso sair fazendo tudo aleatoriamente. Devo respeitar essa ordem e eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Antes de mais nada, temos que notar que essa questão tem como presente aqui os parênteses, e os parênteses são muito importantes. Dentro de uma expressão, são eles que a gente deve procurar primeiro e resolver tudo o que está dentro dele logo de cara. Então, temos aqui a primeira operação a ser resolvida, 12 dividido por 6. Não é muito difícil, mas eu tenho que direcionar de forma correta, como eu disse para vocês. 12 dividido por 6, você lembra da tabuada aí, né? É igual a 2. O restante eu preciso manter o cubo que estava aqui fora, tá? Eu coloco no lugar dele, vezes o 3, menos 3 fatorial. Muito bem. Nesse ponto já resolvemos os parênteses e agora sobrou para a gente uma potência, uma multiplicação, uma subtração e um fatorial. Eu posso agora resolver essa potência, ou devo, né? Na verdade, eu devo resolver porque é a primeira que eu vou fazer aqui, tem maior prioridade do que as outras. Vou colocar aqui no cantinho, ó, 2 elevado ao cubo. Como que funciona uma potência dessa forma aqui? Eu vou repetir, gente, a base, a quantidade de vezes que eu tiver no expoente. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2. Se eu fizer essa continha, não é difícil. Chegar um pouquinho para o lado para caber aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Muito bem, já posso inclusive substituir aqui no lugar dele, dessa potência, o seu resultado. 8 vezes 3 menos 3 fatorial. O 3 fatorial também já consigo resolver. Vou colocar aqui novamente, 3 fatorial. Ele funciona de forma bem interessante, por meio de multiplicações também. E ele será composto da seguinte maneira. Começando pelo 3, eu multiplico pelo antecessor e multiplico novamente pelo antecessor. 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa continha, eu encontro o valor de número 6. E é esse valor que eu vou substituir no lugar do 3 fatorial. Então, vai ficar 8
vezes 3 menos o resultado, que é 6. Agora, entre multiplicação e subtração não tem erro, né? A multiplicação deve ser feita primeiro. 8 vezes 3 é 24. 8, 16, 24, né? Só você fazer as continhas aí. Tabuada tem que estar em dia, tá, pessoal? Menos o 6. Agora é só fazer 24 menos 6, que eu encontro a minha resposta, que é igual a 18. Vou fazer aqui um quadradinho pra gente. 18 é o valor encontrado na expressão e é a nossa resposta. E aí, agora a gente tem que descobrir qual dessas operações que estão aqui representa para a gente esse número 18. Será que é o 4 fatorial, o log, o termial ou a raiz quadrada? Vamos começar resolvendo esse fatorial. Como que eu resolvo um fatorial? Gente, acabamos de ver aqui em cima, né? A gente vai fazer uma multiplicação do número que está sendo iniciado aqui e operado pelos seus antecessores até chegar no 1. Em outras palavras, vai ficar aqui para a gente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu vou diminuindo e multiplicando até chegar no 1. Se eu fizer essa conta, vou encontrar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 é igual a 24. Muito bem, não é a nossa resposta. Chegou bem perto, inclusive chegou aqui no passo anterior, né? Bem próximo do nosso valor, mas não é a resposta. O próximo, que é o log de 16 na base 2, ele deve ser feito da seguinte maneira. Eu vou começar fazendo uma fatoração do 16, porque aí eu vou encontrar um número que multiplicado por ele mesmo que dá 16, né? Começo pelo 2, que é o único par, que é primo, né? Aqui vai ficar 8. Divide por 2 de novo, 4. Divide por 2 de novo, 2. Divide por 2 de novo, 1. E aí fecha. Chegou no 1, eu paro e encerro a minha fatoração. E agora o que eu faço? Eu quero encontrar um expoente cujo o resultado seja 16 quando esse expoente é colocado nessa base 2. Ou seja, eu quero um 2 elevado a x que resulte em 16. Eu quero descobrir o valor desse x. Mas você pode perceber que aqui na fatoração eu encontrei somente números 2. Então, quer dizer que 16 é igual a 2 elevado à quarta. Se 2 elevado à quarta é igual a 16, quer dizer, então, que eu encontrei o expoente. Vou fazer um círculo aqui. O expoente é o número 4. Logo, log de 16 na base 2 é igual a 4. Muito bem. Próxima operação, termial. O termial de um número vai fazer a adição dos números, como a gente fez aqui no fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Em outras palavras, vai ficar da seguinte maneira. Começa pelo 5, adiciono 4, adiciono 3, adiciono 2 e adiciona o 1. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E olha só, chegou mais perto, hein? O valor chegou bem mais próximo do resultado, mas ainda não é a nossa resposta. Para encontrar a resposta, a gente vai ter que fatorar e encontrar a raiz quadrada de 324. E, novamente, a fatoração, como eu acabei de dizer, vai ser uma ferramenta muito, muito importante. Eu vou pegar o 324, que é esse carinha aqui, ó, o meu chamado radicando, e vou fazer uma fatoração pelos números primos, tá? Como que isso funciona? Igual eu fiz aqui com 16, só que vai começar agora com 324. Divide por 2, vai ficar aqui pra gente 162. Muito bem. Divide por 2 de novo, aqui fica 81, e aí 81 já não dá mais para dividir por 2. Eu preciso do próximo primo, que é 3. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Fechou? Agora eu vou fazer o seguinte, vou agrupar de 2 em 2, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, e substituir dentro da minha raiz. Portanto, eu terei raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Se eu fizer as simplificações que são permitidas aqui na matemática, raiz com expoente 2, olha lá, cortou tudo. O que sobra? 2 vezes 3 vezes 3.
E 2 vezes 3 vezes 3 é exatamente o 18 que a gente estava buscando. Portanto, encontramos a resposta do nosso problema. A alternativa correta dessa questão, a alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, acertou a questão. Vamos para a próxima.